Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos ajudado em oração, que têm dado aquela palavra de incentivo, que têm compartilhado estes vídeos, que têm se inscrito no canal. Esse trabalho é um projeto voluntário sem fins lucrativos. O que nós estamos querendo, através desta aula e desse canal, promover a palavra do nosso Deus, que vidas sejam edificadas e impactadas pelo Espírito Santo, trazendo às suas mentes uma nova visão, uma nova concepção, uma forma diferente de conduzir a sua vida cristã. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, Ética Cristã e Vida Financeira. Vamos analisar a vida financeira hoje dentro de uma ótica cristã equilibrada. Nós não vamos pender dizendo que a vida cristã tem que ser miséria e pobreza porque é o que agrada a Deus, ou dizer que a vida de todo cristão tem que ser só cabeça e não cauda. É só vitória, só riqueza e prosperidade. Nós vamos ficar dentro de um ponto de equilíbrio, dentro de um ponto onde a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ficar. Amém, amados? Vamos então ao momento de introdução da nossa lição. Para Deus, uma vida abundante e próspera engloba a saúde, vida conjugal, família, vida espiritual, relações sociais saudáveis e a prosperidade financeira. O dinheiro em si não é mau. Ele pode ser bênção ou maldição. Isto vai depender da forma como é adquirido, como se dá a sua administração e o lugar que ocupa no coração de quem o possui. Sobre isso que nós iremos falar. O que é uma vida próspera? Uma vida próspera e abundante sobre a ótica de Deus não se restringe somente a dinheiro e finanças. A vida próspera para Deus envolve saúde, vida conjugal, família, vida espiritual, relações sociais saudáveis, um bom relacionamento com a família, consigo mesmo, com Deus, com os vizinhos, na escola, ou seja, ele tem uma vida equilibrada, tem paz com os homens. Outra questão, o dinheiro não é mal não, irmãos. Quem pensa que o dinheiro é mal, o dinheiro é mal, a Bíblia não fala que o dinheiro é mal. A Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Pode ser bênção se for aplicado da maneira correta. Pode ser maldição se for mal aplicado. Qual é a fonte desse dinheiro? É oriunda de um trabalho honesto, um trabalho digno. E como se dá a administração desse dinheiro? É separado aquilo que pertence a Deus, o dízimo e a oferta? E qual o espaço que esse dinheiro ocupa no coração daquele que o possui? O coração está no dinheiro, confiado no dinheiro, ou o coração está confiado em Deus? São estas e outras questões que nós iremos discutir nesta lição de hoje. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição. Uma teologia para a vida financeira. Nesse primeiro tópico nós vamos analisar sobre a ótica bíblica, o ponto de vista sobre a vida financeira. O que a Bíblia fala acerca da vida financeira? A Bíblia tem muitas passagens, versículos, histórias que falam de dinheiro, de prosperidade, mas precisamos saber fazer a aplicação desses textos para não incorrer numa heresia. Vamos analisar isto aí sobre a ótica bíblica. Vamos lá.
primeiro subtópico da nossa lição: vida financeira equilibrada. Tanto o excesso quanto a escassez financeira exigem uma atenção especial do crente, pois ambas podem corromper-lhe a fé genuína. Não é pecado desejar uma vida financeira próspera, baseada no trabalho honesto e com o propósito de abençoar vidas. Por outro lado, a escassez não é necessariamente sinônimo de reprovação ou maldição divina, pois muitos homens de Deus já enfrentaram tal situação. Me acompanhe aqui. Tanto o excesso de dinheiro como a escassez, os extremos, se configuram um perigo para a fé cristã. A Bíblia fala: não me dê com abundância, sobrando mais do que eu preciso, para que na minha riqueza e prosperidade, na abundância, eu vire as costas para ti. Mas não me dê também a miséria, a escassez, para que na dificuldade eu venha a roubar e jogar o nome do Senhor na lama. A Bíblia ela fala desses termos, a Bíblia estabelece um ponto de equilíbrio. E tanto o excesso, a busca pela prosperidade financeira, sem a direção de Deus, e também se conformar com a vida de miséria e pobreza, são dois perigos para a fé genuína, para a fé verdadeira. Um pode se corromper porque acha que já tem tudo. O outro pode se corromper porque vai aceitar vender, às vezes, o seu ministério, a sua chamada, negociar em virtude da necessidade. Então, não é pecado você desejar uma vida financeira próspera, desde que essa vida financeira esteja baseada, meu querido, não é somente na oração, baseado também no trabalho honesto e com o propósito de abençoar vidas, abençoar famílias, abençoar pessoas, abençoar a obra de missão. Nós podemos ter dinheiro, mas para o dinheiro não se configurar em um problema para as nossas vidas, precisamos ter propósito para com esse dinheiro, para com aquilo que nós desejamos ter. Por outro lado, nós observamos que há aqueles irmãos que enfrentam uma vida de dificuldade, uma vida de aperto, uma vida marcada pela escassez, porque o próprio Jesus diz que os pobres, estes sempre os tereis convosco. É Jesus quem está dizendo. Não é pecado, meu irmão, ou sinônimo de maldição divina, necessariamente falar que alguém que está passando um momento de escassez, de dificuldade financeira, que não tem altos salários, ele tem uma vida com mais dificuldade, não é sinônimo que ele foi reprovado por Deus, que ele não tem fé para ser abençoado, ou é maldição divina. Por quê? Quem vai dizer que João Batista, Elias, Eliseu e tantos homens de Deus enfrentou momentos de dificuldade? O próprio Davi, por conta de dificuldade financeira, já queria matar Nabal. Um momento de crise que ele entrou, vamos dizer, quase que em desespero. Ele estava tão irado, revoltado, que ele decidiu tirar a vida de Nabal. Então nós precisamos aprender a viver em ambas as situações, seja no momento de escassez ou seja no momento de dificuldade. Mas precisamos ter uma vida equilibrada. Amém, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição. Atitudes que Deus reprova. O mesmo Deus que reprova a riqueza ilícita e o amor ao dinheiro, também reprova a miséria decorrente da preguiça e ociosidade. Deus reprova a arrogância do rico que pisa nos mais pobres. De igual modo, condena a cobiça e inveja daqueles que não levam em consideração a trajetória de alguém que venceu na vida com muito trabalho e suor. Eu destaquei isso aqui, não está proposto na nossa lição. Atitudes que Deus reprova. Deus reprova tanto o amor ao dinheiro,
ou dinheiro adquirido de forma ilícita, como também ele reprova a miséria decorrente da preguiça e ociosidade. O que a palavra de Deus nos orienta? Que aquele que não trabalha, que também não coma. Se não quer trabalhar, se não quer produzir, se ele não quer ser um instrumento usado nas mãos de Deus para colocar comida dentro de casa para a sua própria sobrevivência, se essa pessoa não quer trabalhar, então também que ele não coma. Salomão ele já usou uma analogia falando, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Então a Bíblia condena tanto a avareza como também a preguiça. A Bíblia ela reprova a arrogância e a soberba daqueles que pisam nos mais pobres, nos mais humildes. Mas de igual modo, a Bíblia também condena a cobiça e a inveja. Há pessoas que não são chegadas no trabalho, há pessoas que não são chegadas no serviço, há pessoas que não têm disposição para ir à luta, mas, no entanto, têm inveja daqueles que têm um carro, que têm uma casa, que têm uma boa moradia, têm inveja, mas não leva em consideração que aquela pessoa, para chegar onde chegou, ele passou por uma trajetória de vida marcada pelo trabalho, suor e dedicação. Então eu destaco aqui estas atitudes que Deus reprova. Amém, querido? Vamos prosseguindo na nossa lição. Subtópico de número 2. O perigo do amor ao dinheiro. Há uma enorme diferença entre precisar do dinheiro para viver ou viver em função dele. Jesus precisou de dinheiro e, de igual modo, os apóstolos. O dinheiro deve ser um meio para se alcançar um objetivo e não um fim em si mesmo. Por não compreenderem esta verdade, muitos naufragaram na fé e hoje são miseráveis, cheios de dinheiro e vazios de Deus. Aqui eu destaco que há uma diferença muito grande entre você precisar do dinheiro para viver e você viver para ganhar dinheiro. Eu preciso do dinheiro para pagar as minhas contas. Dinheiro não é mal, dinheiro é bênção de Deus, quando eu consigo compreender qual o lugar dele na minha vida. Eu preciso, você precisa do dinheiro, então isso é um fato. Então a questão é, você trabalha porque precisa do dinheiro ou você vive para trabalhar, você vive para acumular riqueza? O propósito da vida do cristão é muito mais do que acumular riquezas. Ele precisa ter um propósito de vida, ele precisa ter um ideal de vida. Então o dinheiro ele não pode ser um fim em si mesmo. Outra coisa que eu quero destacar, Jesus quando passou por aqui, ele também precisou de dinheiro. A Bíblia fala que as mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. E de igual modo, Paulo precisou de dinheiro, Pedro precisou de dinheiro. Todos eles precisaram de dinheiro. Mas o que eu destaco é que, tanto para Jesus como para Paulo, Pedro e os apóstolos, o dinheiro não era o objetivo final da mensagem do Evangelho. O dinheiro era um meio deles alcançarem o objetivo deles. Qual era o objetivo? Pregar a mensagem do reino de Deus. Este é o papel do dinheiro. Agora, a questão é, quando muitos confundem o evangelho com a fonte de riqueza, como a galinha dos ovos de ouro, pregar para ganhar dinheiro, tem muita gente que prega. Ensinar a palavra por causa do dinheiro, tem muita gente que prega, porque igreja no Brasil é sinal de ostentação, dinheiro, prosperidade, campanhas e correntes pedindo quantias e mais quantias volumosas. Então, o dinheiro ele não é um fim em si, ele é um meio para eu alcançar o meu objetivo. E o meu objetivo é pregar o reino de Deus. Amém, querido? Eu preciso do dinheiro, mas ele não é a minha motivação. A minha motivação é levar almas aos pés do Senhor.
Vou deixar aqui um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Lucas capítulo 8, versos 2 a 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Em algumas traduções, nós observamos que esse texto está se referindo que estas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras mulheres patrocinavam o ministério de Jesus, porque Jesus precisou de dinheiro. E como Jesus lidava com o dinheiro? Ele não pregava por amor a dinheiro, ele precisava do dinheiro para pagar impostos. Como que ele fez? Ele mandou Pedro lá pegar o dinheiro na boca do peixe que ele pescasse. Mas foi sempre assim que Deus operou? Não. Ele precisou também de pessoas que patrocinassem. E essas mulheres, elas patrocinavam o ministério de Jesus. Observe que Maria Madalena, a Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios da vida desta mulher. Era uma mulher escrava, uma mulher sofrida, uma mulher amargurada, uma mulher cheia de problemas. E agora ela se tornaram uma patrocinadora do ministério de Jesus. Então, amados, nós percebemos que Jesus, ele também precisou do dinheiro. Precisar do dinheiro não é pecado, porque veja só, no todo final do mês, não vai vir um anjo descendo com um pote de ouro para dar ao pastor da igreja, para pagar as contas da igreja não, meu querido. A igreja tem IPTU, a igreja gasta com água, luz, telefone, missionário, funcionário, a igreja tem inúmeras despesas. Então, é lícito a necessidade, sim, do dinheiro na obra de Deus. Mas esse dinheiro, ele tem que ser muito bem administrado, porque o que nós vemos por esse Brasil afora é gente não querendo largar a presidência, ou quando chega a hora de largar, que já está quase morrendo, capengando, quer deixar para o filho, quer deixar para o neto. Eu queria ver se teria a mesma disposição de mandar o filho ou o neto lá para enfrentar os muçulmanos, ir lá nos países árabes, pregar lá como missionários estão morrendo. Quero ver se ele teria a mesma disposição para mandar o filho lá para a África, passar fome e necessidade. Então, meu querido, por causa de dinheiro, muita gente perdeu a visão do reino. Tem visão hoje porque pregar o evangelho tem sido uma fonte de lucro. Alguns usam aquele jargão, pequenas igrejas e grandes negócios. Que Deus guarde a nossa vida. Vamos prosseguir na nossa lição. Aprendendo com quem errou. Gideão conheceu a dificuldade e a escassez. Deus viu em seu coração a riqueza de espírito. Após experimentar a riqueza material, ele se viu em meio à miséria espiritual. Judas, a princípio, descobriu a riqueza de servir a Jesus. Seu final foi trágico. Ele se revelou um mendigo espiritual. Passou a servir e amar o dinheiro. Para ele, Jesus se tornara uma mercadoria a ser negociada entre os homens avarentos e enganosos. Pega aí 2 exemplos, Gideão e Judas. Gideão estava debulhando trigo no lagar, enfrentando um momento de escassez e dificuldade. Mas Deus olhou para Gideão e viu nele uma riqueza de espírito muito grande. Vai nessa tua força porque Deus é contigo, porque havia uma inquietação dentro de Gideão. Ele questionava a Deus, cadê? Se Deus é conosco, cadê os seus feitos? Cadê os seus milagres? Cadê os seus sinais? Ele não teve medo de questionar o anjo que apresentou-se a ele. Então havia nele uma inquietação, uma riqueza muito grande. Porém, quando Gideão experimenta agora a riqueza material, quando nós olhamos o texto bíblico, ele revela agora uma miséria espiritual, porque após a riqueza e a prosperidade, o coração de Gideão se corrompeu. Ele pega todo aquele ouro, aquela prata que ele despojou do inimigo e constrói ali, faz uma estola sacerdotal, uma imagem de escultura para ser adorada como se fosse o próprio Deus. E a Bíblia fala que aquilo foi uma desgraça e tragédia para Gideão e toda a sua casa.
Posteriormente, o filho bastardo matou quase todos os filhos, sobrando apenas um filho de Gideão. Era o rapaz que começou bem, mas se perdeu na prosperidade, na abundância. Acontece. São todos irmãos que estão preparados para lidar com a riqueza e a abundância, a prosperidade? Não. Tem pessoas que Deus vai levando, posso dizer, no banho-maria. Vai dando a bênção regrada, o pão de cada dia. Porque se prosperar, se realizar na vida dele coisas grandiosas, ele pode acabar se revelando um Gideão, metendo o pé pelas mãos e fazendo besteira na caminhada e destruindo o casamento, porque vai querer pegar uma garotinha mais nova, trocar de 60, de 70, de 50 por uma de 20. Então tem gente que com dinheiro na mão faz muita besteira. Que Deus guarde a nossa vida. Outro exemplo que eu deixo é Judas. Judas, ele descobriu a riqueza que era servir a Jesus, mas é a riqueza espiritual. Ele não foi até o ministério de Jesus para roubar, para ser ladrão. Ele descobriu, porém, nós observamos que no decorrer do processo que ele se torna tesoureiro, ele começa a ver o dinheiro que era doado por aquelas mulheres, que Jesus precisou de dinheiro para o seu ministério, para se hospedar, para se alimentar, para o transporte, pagar imposto. Então ele tinha necessidade. Judas depois ele passa a ter amor ao dinheiro e servir o dinheiro. Aí é que está o problema. Ter dinheiro, irmão, não é pecado. O pecado é como você administra esse dinheiro. No caso de Judas, ele passou a amar o dinheiro e servir o dinheiro. E chegou a um ponto que até Jesus para ele se tornou uma mercadoria que podia ser negociada entre homens avarentos e enganosos. Nós não observamos que tem muito Judas pregando no púlpito de muitas igrejas? Tem muito Judas sendo usado como instrumento de avivamento. Tem muito Judas pregando em simpósio, congressos, em festividade. Tem. Então, para muitos irmãos, vamos falar a verdade que Jesus é um produto, a Bíblia é um produto, material de trabalho. E aqueles que são mais talentosos em mexer com a emoção das pessoas, sabem que uma pessoa sobre forte emoção envolvendo a fé, ela doa tudo que ela tem. Às vezes tem pessoas que se valem dessa pressão psicológica. Então, meu querido, nós temos que tomar cuidado. No caso de Gideão, ele experimentou uma riqueza e acabou metendo o pé pelas mãos. No caso de Judas, ele passou agora a negociar Jesus entre homens avarentos. Ele vendeu o próprio Jesus. Então, meu querido, está aí. Exemplos de erros cometidos no passado. Há quem diga que é bom aprender com os nossos erros, mas melhor ainda é aprender com o erro que outros cometeram antes de nós. Vamos prosseguindo na nossa lição. Tópico 2. Meios honestos para ganhar dinheiro. Nós vamos abordar aqui nesse tópico 2, meios honestos, ou seja, é pecado ser rico? Não, não é pecado não. É bênção de Deus você trabalhar para isso, você se qualificar para isso e ter propósito no seu coração para abençoar vidas, famílias e a obra de Deus. Amém? Vamos lá? Subtópico de número 1. Trabalho e dinheiro. Sempre foi do propósito de Deus que o homem trabalhasse. Na eternidade não será diferente. O que não estava no plano original de Deus era a fadiga do homem quanto à aquisição dos recursos necessários para o sustento da própria família. Adquirir riqueza oriunda de um trabalho árduo e honesto é bênção de Deus. Vamos falar aqui sobre trabalho e dinheiro. Alguém desavisadamente um dia disse: eu queria descobrir quem foi que inventou o trabalho. Pensando que era o diabo que tinha inventado o trabalho. Não foi não, foi Deus que inventou o trabalho. Quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, Deus o colocou como? Tomando água de coco, deitado numa rede, e anjos voando de um lado para o outro, servindo Adão. Ou então os animais vinham servindo Adão? Não. Deus coloca Adão como administrador, cuidador do jardim do Éden. Deus colocou ele para trabalhar.
E quem pensa que na eternidade nós vamos ficar de braço cruzado, só deitado na rede, só com água fresca, somente maná do céu, só anjo voando e nós dormindo, acordando tarde, vou lá agora adorar o Senhor. Não, meu querido, na eternidade nós vamos trabalhar. Deus tem projeto para cada crente na eternidade. O que fazemos aqui hoje é apenas um presságio daquilo que nós faremos na eternidade. O trabalho sempre fez parte do projeto de Deus para o homem. O que não estava incluso no projeto original de Deus é o estresse, a fadiga, a ansiedade, a preocupação do homem para conseguir os recursos para colocar o sustento da família. Tá certo? Então, trabalho e dinheiro, ele é uma necessidade. Outra coisa, adquirir riqueza, irmão, oriunda de trabalho árduo e honesto, é uma bênção de Deus. Você trabalhar, ter uma empresa, passar num concurso público, ser bem remunerado, ter o seu carro, a sua casa, ter bens, fazenda, gado, isso não é pecado não, irmão. Isso aí a gente pode usufruir disso. O problema é que tem gente que para poder ter essas coisas, acabam fazendo negociata, tem gente que está fazendo congresso, simpósio, diz que é para mandar dinheiro para missionário, e o patrimônio da família é um patrimônio assustador, avassalador. Tem lugar que pregador, se pregar lá, fica famoso no Brasil e sai pregando para o Brasil afora, ganhando 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil reais, sem ter curso superior, sem ter faculdade. E fica vendendo DVD e CD. No final do mês, o cidadão leva pelo menos 50, 80 a 100 mil reais por mês, sem precisar de fazer declaração de imposto de renda, porque dinheiro oriundo de doação não precisa ser feito declaração. Aí, tá aquele irmão que trabalha o dia inteiro como peão, aquela irmã que trabalha o dia inteiro como doméstica, e tem esses aventureiros que saem aí de um lado e do outro adquirindo riqueza. Meu irmão, somos nós que patrocinamos essas pessoas. Somos nós que permitimos que estas pessoas passem pelas nossas igrejas e percam a visão de Deus e vendem o seu ministério. Então nós precisamos dizer um não, um basta para esta situação. Um trabalho honesto, digno, é bênção de Deus. Mas agora os abusos e os excessos precisam ser evitados. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Pedagogia financeira. Os pais devem ensinar aos filhos o quanto antes as responsabilidades que estes devem ter quanto ao sustento da casa. Então, logo o filho começa a exercer alguma função ou tarefa lucrativa, este deve participar das despesas da casa. Compete aos pais ensinar aos filhos como estes alcançarão a bênção do Senhor. Meu querido, nós que somos pais, eu tenho 2 filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Eu sou da opinião que o rapaz e a moça, quando ele começa a desempenhar uma tarefa que ele está ganhando algum dinheiro, não estou falando salário mínimo não, pode estar ganhando até menos, R$200, R$300, fazendo um trabalhozinho aqui, um trabalho ali, então logo ele começa a ganhar, o pai tem que pegar para esse rapaz e essa moça e falar que essa conta de água aqui, a partir de hoje, é responsabilidade sua. Essa conta do telefone é responsabilidade sua, porque o pai precisa ensinar os filhos. Por quê? Porque senão vai criar aquele marmanjo, aquela moça que pensa que a vida é somente um mar de rosa. Quando casa, o marmanjo do rapaz não sabe nem administrar a casa, vai ser aquele homem mole que vai recorrer à casa do pai para ajudar a pagar as contas de casa. E como é que a mulher vai ficar nessa situação? Como é que a esposa vai ficar nessa situação, vendo que quem põe comida em casa, quem paga as contas em casa não é o marido, porque o marido não é muito chegado em trabalho, porque não foi ensinado pelo pai, não foi ensinado pela mãe. Isso a gente ensina de pequeno.
Ele ser dizimista, ofertante na casa de Deus, e quando ele está na fase adolescente, ele pagar, irmão Mauro, mas o meu filho não precisa, meu marido ganha bem. Seu marido ganha bem hoje, e se ele faltar amanhã, esse marmanjo vai ficar a vida toda comendo nas custas dos pais? Não, minha irmã. Meu irmão, nós precisamos ensinar, dar a ele uma conta para ele pagar. Uma conta de água, uma conta de luz, uma conta no supermercado, dá a ele alguma coisa. Por quê? Os pais têm que ensinar os filhos como eles serão abençoados, alcançarão a bênção de Deus. Amém, meu irmão? Isso aí não é impor sobre eles um fardo, é ensiná-los o caminho da bênção. Eu quero fundamentar esta minha fala a partir de um texto bíblico. Me acompanhe. Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é um mandamento bíblico com promessa. É ensinar o filho e a filha a honrar o pai, para que eles sejam prósperos em todos. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e prolongues os seus dias sobre a face da terra. Isso aí é ensinado, mas se você não ensina na fase da infância, na fase da adolescência, quando chegar na fase adulta, ele vai ter dificuldade de compreender essa verdade. Amém, meu querido? Então, dá trabalho para esse rapaz, dá conta para essa moça aí, para ela aprender que não é só zap, Facebook e dinheiro para comprar smartphone e colocar bônus no celular, não. O crente precisa ensinar os filhos a serem abençoados por Deus. Amém? Vamos prosseguir adiante então na nossa lição. Subtópico de número 2. Escolarização e mobilidade social. Até pouco tempo atrás, entre alguns cristãos, acreditava-se que era proibido cursar uma faculdade. Hoje, compreendes que, através da qualificação profissional e intelectual, é possível alcançar uma posição social mais elevada e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Deus opera no sobrenatural para exaltar o homem. Todavia, não poupa do esforço pessoal e do suor do trabalho. Já houve um tempo em nosso meio, principalmente dentro da Assembleia de Deus, que acreditava que era pecado proibido estudar, fazer faculdade. Respeito os irmãos que pensavam assim. No passado, alguns eram até proibidos de estudar, de fazer um curso superior. Dizia que a letra mata e o espírito vivifica. Passado muitos anos, hoje nós percebemos que estudar, se qualificar, fazer uma faculdade, hoje é uma questão de necessidade. Hoje nós entendemos que, através do estudo, podemos ter uma ascensão social melhor. Que é isso? Conhecido como mobilidade. Alguém que tinha uma posição social, que nasceu numa família simples, humilde e modesta. Eu conheço um que nasceu na favela, lá em Belo Horizonte, passou na prova da polícia, trabalhou de pintor, catou papelão, ele ingressou na polícia, fez faculdade de direito, depois passou no concurso público na prefeitura de Belo Horizonte, posteriormente prestou concurso para delegado federal, passou como delegado federal e se aposentou como delegado federal e é crente em Jesus Cristo. Então é uma história de qualificação através do estudo. Então hoje nós compreendemos que há uma necessidade de se preparar, de se qualificar, porque nós estamos num mundo globalizado muito competitivo. E essa é uma das formas de ter ascensão social. Porque vamos falar uma coisa aqui, amados. Deus, quando Ele quer operar o sobrenatural para prosperar alguém, Ele opera. Há pessoas que não têm faculdade, que não têm estudo, mas é próspero porque Deus o fez prosperar dentro daquilo que Ele exerce na função. Mas vamos falar que dentro do mundo que nós vivemos hoje, isso não é uma regra, é exceção. A regra é
Qualificação profissional, ascensão social, porque a pessoa pode ter muitas outras oportunidades. Deus, ele opera no sobrenatural, mas uma coisa, nós precisamos dar a mão à palmatória. Ele não nos poupa do esforço pessoal e do suor do trabalho. Então precisamos correr atrás do prejuízo, participar do Enem, tentar ganhar uma bolsa na federal, fazer curso de direito, medicina, fazer cursos acadêmicos em várias áreas, porém, nunca colocando a confiança nisto. Outro sim, sem desprezar os irmãos mais simples e humildes na casa de Deus. Porque tanto aquele que é letrado, que tem diploma de juiz, desembargador, promotor ou presidente, ele tem o mesmo valor para Deus do que aquele que é servente de pedreiro, daquele que trabalha de diarista, aquele que faz um bico aqui ou ia colar. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, nós precisamos nos preparar. Hoje, quem estuda, se prepara, vai conseguir posições melhor na sociedade. Não é só uma questão de espiritualidade, não, irmão. É espiritualidade que é quando Deus age para te honrar, mas também de estar preparado para quando Deus resolver agir e operar o sobrenatural. Quero deixar mais um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Me acompanhe. Daniel, capítulo 1, verso 20 ao 21. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Observe o que esse texto está querendo dizer. Como foi que Daniel chegou até Babilônia? Chegou como escravo. Ele participou de um processo seletivo. Estudou aproximadamente, segundo alguns estudiosos, período de alguns anos para depois se apresentar diante do rei, para passar no teste. E o teste era oral. Então, observamos que eles aprenderam toda a ciência da Babilônia, todo o conhecimento da Babilônia, a língua, a cultura, mas não perderam a fé em Deus. Permaneceram com a fé intacta. Por que eles foram colocados como homens do alto escalão do governo? Foi só o sobrenatural de Deus ali? Não. Deus não os poupou do estudo, do preparo intelectual que eles precisaram aprender a ler, interpretar a língua, a filosofia, a cultura da Babilônia, para ocuparem aquela posição. Agora imagine que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego vão fazer uma coisa. Nós não precisamos ler nada, nós não precisamos estudar nada, é só orar e o Espírito Santo vai dar a gente entendimento. Meu irmão, em raras exceções, eu acredito que Deus pode operar algumas coisas sobrenaturais e dar a alguém um entendimento. Isso é dom de maravilhas, eu acredito que Deus opera sim, mas isso não é regra. Daniel teve que passar pelo preparo intelectual e os seus colegas. E observa que o texto destaca que ele permaneceu no alto escalão do governo até o reinado do rei Ciro. Ele passou por 3 impérios, meu querido. Por quê? Ele tinha qualificação espiritual, qualificação intelectual e qualificação moral. Amém, meu amado? Nós não podemos dispensar essa qualificação intelectual, porque Deus há de colocar servos dele como ministros do Supremo. Amém, irmão? Então, glória a Deus aí. Como é que Deus vai agir para mudar o Supremo ali, irmão? Um bocado de gente ali que está legislando em causa própria. Deus vai levantar servos de Deus para ocupar lugar de destaque nessa sociedade. Mas Deus não vai colocar, se vai orar, Deus vai colocando lá não. Precisamos passar pela academia, precisamos passar pela faculdade, pela qualificação intelectual, para que Deus possa nos usar
para abençoar esta nação. Aqueles que são chamados para estar à frente e aqueles que são chamados para dar o suporte através da oração. Talvez, estou falando para muitos irmãos e irmãs que talvez pode se sentir um pouco diminuído. Ô irmão Mauro, eu estou com a idade avançada e não tem como estudar. Mas meu irmão, minha irmã, o seu joelho dobrado vai possibilitar que os Daniel, os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos sejam colocados por Deus nas posições estratégicas dessa nação. Amém? Daniel e os amigos chegaram, mas com certeza os pais estavam lá, orando e intercedendo pelos seus filhos. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Tópico de número 3. Como administrar o dinheiro. Nesse tópico de número 3, nós vamos falar como deve ser a administração do dinheiro. Eu não vou dar nenhum curso aqui de administração. São apenas 2 pontos destacados pelo comentarista e eu espero, dentro desse pouco espaço de tempo, trazer um pouco de luz para a sua vida e, Deus permitindo, esse pouco, o Espírito Santo há de agregar mais ao professor na sala de aula e você ser um instrumento nas mãos de Deus para esclarecer para o seu aluno mais questões relacionadas à administração do dinheiro. Vamos lá? Subtópico de número 1. Deus não precisa do nosso dinheiro para a realização de seus projetos aqui na terra, mas, segundo a sua bondade, deu-nos o privilégio de sermos seus patrocinadores e investidores. Ser dizimista e ofertante é, antes de tudo, uma bênção de Deus e não um fardo. O dízimo é uma oportunidade de se expressar a fé e o quanto amamos mesmo ao Senhor e sua obra. Uma das formas de fazer uma boa administração do dinheiro é você ser fiel a Deus concernente ao dízimo e à oferta. Veja só, se você não consegue ser um dizimista fiel e ofertante na casa de Deus, eu descreio que você vai desfrutar de uma prosperidade genuína e verdadeira. Uma prosperidade com a visão bíblica. Porque prosperidade sobre a ótica de Deus não é só dinheiro não, meu querido. Como eu já disse no começo da lição, prosperidade sobre a ótica divina, decorrente da fidelidade na casa de Deus, ela engloba saúde, vida conjugal, vida espiritual, relacionamentos sociais sadios, pai com filho, filho com pai, empregado, patrão, patrão, empregado. Ou seja, a prosperidade sobre a ótica de Deus, ela vai muito além das questões financeiras. Alguém, fulano não dá dízimo, mas ele tem empresa, tem bons negócios, tudo que ele faz dá certo. Mas será que ele tem a bênção de Deus mesmo completa em todas as áreas da sua vida? Uma das formas de administrar, meu querido, as nossas finanças é ser dizimista. E ser dizimista é ter a oportunidade que Deus nos deu de sermos patrocinadores, investidores do reino de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Até nos nossos dias, se Ele quisesse e desejasse, Ele usaria até um descrente, um ímpio lá fora para poder patrocinar a obra, como eu conheço casos que Deus fez isso. Mas pela bondade e misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de sermos patrocinadores da sua obra. Ser dizimista não é um fardo, é um privilégio. O dízimo, ele é uma oportunidade de expressar a minha fé e o quanto de fato eu amo ao Senhor. Irmão Mauro, então quanto mais dinheiro eu dou, mais eu amo ao Senhor? Não, a matemática não é essa. Quanto menos eu estou apegado ao dinheiro e sou liberal para abençoar a obra dele, mais eu consigo mostrar, através de obras, fatos de trabalho, o meu amor para com ele. Como é que eu posso demonstrar o amor para com a minha esposa? Através de fatos, não é somente de palavras. Então o dízimo é uma oportunidade que Deus nos dá de expressar a nossa fé e o quanto de fato amamos a Ele
e a sua obra. Agora, se você tem dificuldade de devolver o seu dízimo, com certeza você vai ter muitas outras dificuldades para administrar a sua vida financeira. Aí a porta vai estar aberta por destruidor, devorador, cortador, migrador. Aí vem essa legião de demônios aí, que nada dá certo. O carro quebra, geladeira queima, celular vive caindo, quebrando, vive dando acidente com o carro. São várias situações que vêm sobre a vida daquele que não é fiel no dízimo, na oferta. Ele não aprendeu. Então, seja fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta. Ah, irmão, uma hora aqui na igreja aqui estão usando dinheiro para fazer coisas que não devia, meu querido. Ele está errado. Mas se você deixar de dar por causa da atitude dele, você está no mesmo barco que ele, meu querido. Nós precisamos fazer a diferença. O problema é quem vai fazer a administração. Mas você não vai pecar por omissão, você vai cumprir com o seu papel. Amém? A coisa está tão feia, irmãos, a concorrência de igreja para igreja, que parece empresa. Tem igreja que para fazer uma concorrência com outra está dando desconto 5% no dízimo. Em vez de você pagar 10%, você paga 5%. Aí tem gente que vai para lá porque diz que está pagando a metade agora, é 5%. Irmão, isso é uma forma de deturpar a palavra de Deus. Dízimo é 10ª parte, meu querido. Então não tenta pular de galho em galho, fazer malabarismo com as coisas de Deus, não. Ó, irmão, vou separar aqui uma oferta de amor. Amém, a oferta de amor é uma coisa, dízimo é estabelecido, é a 10ª parte. E você não tem o direito de fazer com ele o que você quer. Aquilo ali você vai devolver à casa de Deus. Você não é administrador do dinheiro que deve ir para a casa de Deus. Está claro aqui, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição. Quando um descrente ensina o crente, Deus usou um rei pagão para patrocinar a reconstrução do templo e dos muros em Jerusalém. Deus usou uma viúva pagã para sustentar o profeta Eliseu. Deus usou um carcereiro pagão para abençoar José no cárcere. Há muitas outras situações que Deus desejaria abençoar seu povo. Todavia, em virtude da avareza, ele abençoa um descrente. Acompanhe comigo aqui esse ponto de vista. Muitas situações, Deus gostaria de usar o crente para ser um instrumento abençoador, para que ele fosse abençoado. Mas já houve situações ao longo da história que Deus usou descrentes para abençoar a obra dele. Olha quando o povo saiu do cativeiro, 70 anos depois, Deus levanta o rei Ciro e ele patrocina, ele pega dos tesouros do palácio para patrocinar a reconstrução do templo, e nós vamos observar que também um outro rei, também pagão, patrocinou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque quando Deus quer fazer acontecer, irmão, você acha que Deus precisa do seu dízimo? Que se você não der o seu dízimo, a obra de Deus vai morrer, a obra de Deus vai acabar porque você tem um salário alto, você está querendo influenciar as decisões no ministério? Tem ministério que quem manda ali é quem tem mais dinheiro, quem tem posição mais elevada, e às vezes é até consagrado a presbítero sem ter chamada nenhuma, mas porque ele tem uma posição de destaque na sociedade. Aí amanhã você quebra, vai na falência e não tem nada. Deus não precisa do seu dinheiro não, meu irmão. Se o seu dinheiro ele vem com propósito, amém. Outra situação, Deus usou uma viúva pagã. O que é isso? Não era de Israel, eram os outros povos pagãos. Deus usou a viúva para sustentar Eliseu. Deus usou um carcereiro pagão para abençoar José no cárcere, porque os irmãos, em vez de abençoar o irmão, estavam querendo matar José. E quantas vezes Deus vai usar um descrente, às vezes até um ímpio, ou quem sabe um homossexual, alguém que nem teme a Deus, que nem acredita na existência de Deus, para abençoar um servo dele. O propósito de Deus é abençoar a mim e você, mas muitas vezes por causa da avareza, muitas vezes por causa do coração duro, muitas vezes não é dizimista, não é ofertante. Deus ele usa alguém de fora da igreja para estabelecer os seus projetos e ele prospera o descrente e o crente mesmo não é abençoado.
Isso ocorre por causa, muitas vezes, da dureza do nosso coração. Então, precisamos aprender com esses episódios, aprendendo com os descrentes, como Deus usou essas pessoas ao longo da história para estabelecer o seu propósito. Tá claro aqui? Vamos prosseguir adiante na nossa lição. Subtópico de número 2. Estabelecendo prioridades. Não há espaço para o individualismo na família quando o assunto é finanças. Toda a renda familiar precisa ser bem administrada. José estabeleceu um modelo de administração no Egito que precisa ser observado. Ajuntar em tempos de abundância e em tempos de escassez, gastar apenas o necessário. O resultado final é: o Egito enriqueceu em meio à crise mundial. Para a prosperidade, meu querido, administrar o dinheiro, precisamos aprender a estabelecer prioridades. Prioridades. Chefe de família tem que ter prioridade, porque se ele não tiver um planejamento e prioridade naquilo que ele vai fazer com o dinheiro, ele vai colocar a família em situação difícil. Quem é chefe de família como eu sou, tem esposa, 2 filhos, contas inúmeras para pagar e muitas vezes termina o mês no vermelho, a gente tem que saber estabelecer prioridade. Em se tratando de família, não há o dinheiro do homem e o dinheiro da mulher, existe o dinheiro da família. Então precisa estabelecer prioridade. O dinheiro do homem, o dinheiro da mulher e do filho, dos filhos também deve participar desse projeto, tá certo, meu querido? Porque eu conheço famílias que é um verdadeiro individualismo. Todo mundo trabalha, mas vive faltando as coisas dentro de casa. É aquela família que anda no luxo e padece o bucho, que gosta de viver de aparência. Cada um quer se apresentar na igreja mais bonito que o outro, mas dentro de casa o guarda-roupa está caindo aos pedaços. A geladeira é amarrada com borracha. A televisão é aquela de tubo que funciona a base do tapa. Tudo está caindo aos pedaços, mas a família não é unida. Paga aluguel até hoje. Todo mundo trabalha nessa casa. Por que não financia um imóvel pelo banco? Aí fica pagando aluguel a vida inteira. Isso é falta de visão, de administração, estabelecer prioridade. Volta atenção para isso. E José, lá no Egito, ele estabelece um modelo de administração que nós precisamos observar. Observa o modelo que José estabeleceu. Primeiro, em tempos de abundância, deve-se guardar, poupar. Nos 7 anos de vacas gordas, José acumulou, guardou, ele não gastou além do que podia. Meu querido, no período de vacas gordas, a gente guarda, economiza, faz reservas. E em tempos de escassez, gasta-se apenas o necessário. E o resultado disso? O Egito ele enriqueceu em meio à crise mundial da sua época. Por quê? Quando tem, guarda. Quando não tem, gasta somente o necessário daquilo que você reservou. Vai administrando. Mas os outros não fizeram isso. Os outros países, as outras nações passaram por uma fome terrível. Foi o período que o Egito mais enriqueceu e prosperou. Esse modelo de gestão nós precisamos observar. No momento que eu estou gravando esta lição, as notícias que chegam é da paralisação dos caminhoneiros. Crise de abastecimento, combustível, está parando o Brasil inteiro, meu querido. Então, nós precisamos aprender a viver durante a escassez. Quando não tem, gasta apenas o necessário. Gestão, estabelecer prioridades. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição, nós já estamos encerrando já a nossa lição. Subtópico de número 3, evitando as dívidas. Há quem ponha na conta do diabo a razão do fracasso financeiro. O diabo não usa cartão de crédito, cheque especial, faz empréstimo consignado ou tampouco parcela as compras com prazos a perder de vistas sem poder pagar depois. Não se deve espiritualizar o que é
comportamental. Adão e Eva fizeram algo assim, jogaram tudo na conta da serpente. Então vamos falar aqui de uma coisa, evitar dívidas. Há pessoas que tudo para ele é o diabo. Não ora por mim que o diabo está furioso. Minha vida financeira está toda amarrada, nada está dando certo. Vem cá, meu irmão, vamos parar uma coisa aqui, vamos colocar o pé no chão. Que negócio é esse que o diabo está furioso com a sua vida financeira? Eu nunca vi diabo usar cartão de crédito, você já viu? Eu nunca vi diabo dar cheque pré-datado, uns falam fé-datado. Quase não usa cheque hoje, mas tinha gente que dava um cheque pela fé, acreditando que viria. Diabo não dá cheque, foi o diabo que assinou seu cheque não, está lá a sua assinatura. Diabo não faz empréstimo consignado, tem gente que pega dinheiro e no empréstimo consignado, vários empréstimos, depois o dinheiro da aposentadoria não dá para pagar as contas do dia a dia. Diabo não parcela compras a perder de vista, sem poder pagar não, meu querido. O problema aí não é diabo, mundo espiritual não, o problema aí é comportamental. A pessoa não tem disciplina para administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Quem não sabe administrar, não vai jogar na conta do diabo, falando que o diabo está furioso. O problema aí é gestão. Diabo não usa cartão de crédito. Eu faço aqui um desafio. Se alguém me mandar um vídeo mostrando que o cartão de crédito dele veio aquela fatura estourando e que foi o diabo que comprou no nome dele, eu vou pagar essa fatura para você. Se tem um empréstimo que foi feito consignado na sua aposentadoria, que foi o diabo que fez, eu vou pagar esse empréstimo para você, porque eu nunca vi diabo comprar nada. Isso é questão de comportamento. Aí as pessoas querem espiritualizar o que é comportamento. E Adão e Eva fizeram a mesma coisa, você acredita? Eles jogaram tudo na conta da serpente. Olha, Senhor, a serpente me fez pecar. Olha, Senhor, aquela mulher que o Senhor me deu é prova pura. Jogaram tudo para cima do outro, irmão, não assumiram a responsabilidade. Então, meu querido, nós precisamos enfrentar isso com maturidade, com equilíbrio e não vamos espiritualizar aí, meu querido, o que é comportamento. A pessoa que está na miséria, na pobreza, passando dificuldade, porque não é chegada de trabalho. Isso aí não é o diabo tá furioso, não, meu querido. Tem gente que não devolve o dízimo, vive quebrando o carro, vive sofrendo acidente, vive tomando prejuízo após o outro. É celular que quebra, é doença, é enfermidade, é dinheiro com farmácia. Então, meu querido, antes de você apontar o dedo para o diabo falando que é ele, para analisar se não são decisões equivocadas que você está tomando. Pode ser que tenha algumas coisas mesmo de cunho espiritual contra as nossas vidas, mas a gente não pode prender por os extremos. Eu sei que há sim no mundo espiritual uma batalha, mas há muita coisa que é disciplina comportamental que nós precisamos rever os nossos conceitos. Amém? Encerramos aqui o nosso estudo. Eu agradeço a sua participação, o seu apoio, as suas orações. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Se você compreende que esse projeto Auxílio ao Mestre é um projeto que Deus colocou nos nossos corações. Não é um projeto meu, é um projeto de Deus e você faz parte dele. Eu preciso do seu apoio no sentido de compartilhar esse vídeo com os seus contatos, com os seus alunos, com os seus irmãos, até com pessoas descrentes. Amém? Outro sim, se inscreva no canal. Esse canal ele não tem fins lucrativos. Esse canal ele não é monetizado. Eu não ganho dinheiro do YouTube para fazer isso, embora eu precise. E estou precisando. Mas eu não vou ficar dando o número de minha conta aí para você depositar dinheiro para mim não. Por causa de dinheiro, muita gente meteu os pés pelas mãos e eu não quero ser mais um. Amém? Vamos caminhando. À medida que Deus vai nos abençoando na minha vida profissional, eu vou investindo até a volta dele. Mas eu não quero perder a visão de reino para ter visão de lucro, vantagem e dinheiro. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos juntos. Ajude-nos, ó Pai, a administrar as nossas finanças, aquele dinheiro que chega nas nossas mãos. Dá-nos a visão de envolvermos-nos, ó Pai, com a qualificação profissional e intelectual,
para que possamos vivenciar uma prosperidade, proporcionar às nossas famílias uma vida de mais conforto. Prospera-nos, ó Pai, em todos os nossos caminhos. Coloca-nos, ó Pai, nós que servimos ao Senhor, em posições de destaque nesta sociedade, nesta nação. Meu Deus, abençoa o Brasil. Abençoa, meu Deus, cada servo teu. Muda o rumo, o destino desta nação. Quebra, meu Deus, essa idolatria, esse amor ao dinheiro que está dentro da casa do Senhor. E volta o coração desse povo para o Senhor. Meu Deus, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. E permitindo o Senhor, semana que vem nós estaremos de volta. Isto se não houver o arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, meu irmão, minha irmã, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu me alegro no Senhor, porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós estaremos nos encontrando com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, os seus negócios, o seu casamento. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz.